Falar sobre a tulipe. Tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo. E falamos sobre a depravação total, falamos sobre a eleição incondicional e a sua relação com os pais da igreja. Veja, nós não estamos aqui tentando provar a veracidade bíblica desses pontos. A não ser que alguém pergunte, nós podemos tirar qualquer dúvida a respeito disso. Mas estamos mostrando qual é a relação desses pontos com a crença que os nossos pais, os pais da igreja, tiveram lá no passado. Então, primeiro, nós falamos, na primeira palestra, sobre a importância dos pais da igreja, quem eram os pais da igreja, e depois começamos a falar sobre a providência divina, a crença calvinista hoje, com a crença dos pais da igreja, e agora estamos falando dos 5 pontos do calvinismo. Eu sempre começo pela providência divina porque eu acho que sem uma boa introdução à providência divina, também não se entende a tulipe. Inclusive, deve ter também uma boa introdução na teontologia, mas não tivemos tempo. Mas vamos dar algumas pinceladas aí, e se alguém também quiser fazer alguma pergunta a respeito desse assunto, está aberto. E como falamos do primeiro ponto, depravação total, segundo ponto, eleição incondicional, agora vamos para o terceiro ponto, e talvez o mais polêmico dos pontos, que é a expiação limitada. Ou seja, aquela, quando fala assim, limitada, diz, eita, agora, que é uma crença particular, ou seja, parece que dentre todas as denominações cristãs que existem, todas as tradições que existem no mundo, com exceção dos calvinistas e dos jansenitas, somente nós acreditamos que há uma forma peculiar de Cristo morrer pelos eleitos e uma forma peculiar que ele morre e sofre pelo mundo inteiro. Ou seja, todas as outras tradições acreditam que, da mesma forma que Cristo sofreu e padeceu e beneficiou o eleito, ele também beneficia aquele que é reprovado, aquele que vai para o inferno. A diferença está somente na decisão humana, só nisso. Só a decisão humana é que define o destino futuro dela. Inclusive, aquele benefício que Cristo conquistou para ela também, Deus só dá se essa pessoa aceitar, senão Deus não dá. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que sim, Cristo morre suficientemente para o mundo inteiro, sofre suficientemente pelos pecados do mundo inteiro, mas ele só dá esse benefício, de fato, àqueles que creem. Só que os que creem são os eleitos. Então Deus só dá esse benefício, Deus só comprou esse benefício, absolutamente e eficazmente, para os eleitos. Então vamos ver aqui o que diz Peter Vermigli, foi um grande reformador contemporâneo de Calvino. Ele diz o seguinte: eles também admitem que Cristo morreu por todos nós e inferem disso que os seus benefícios são comuns a todos. De bom grado, concedemos isso também. Ou seja, todos os calvinistas concedem que sob algum ângulo, Cristo morreu por todos os homens. Então essa afirmação não é problemática. Problemático são as deduções a partir dela. Se estivermos considerando apenas o valor da morte de Cristo, pois pode ser suficiente para todos os pecadores do mundo. No entanto, mesmo que em si seja suficiente, ainda assim não teve, nem tem, nem terá eficácia em todos os homens. Ou seja, como é que nós cremos? Cristo morre por todos os homens, suficientemente. Ou seja, o valor da obra de Cristo poderia expiar 10 mil mundos, 10 mil mundos, 15 mil mundos, infinitos mundos. E isso não é uma questão de limitar o poder de Deus, porque
mesmo que ele morresse por todos os homens do mundo, vamos dizer sem exceção, ainda assim todos os homens do mundo não seriam homens infinitos. E se o valor da morte de Cristo é infinito, então sempre seria limitado a um número X de pessoas. Então, se é 1 trilhão, ainda assim é limitado de alguma forma. Ele vai dizer, os escolásticos, que são os teólogos medievais, vai dizer o seguinte, os escolásticos também reconhecem a mesma coisa quando afirmam que Cristo redimiu todos os homens suficientemente, mas não efetivamente. Essa também é uma crença escolástica. É preciso que a morte de Cristo nos seja útil. E dela nos apropriemos, o que só pode fazer pela fé. Anteriormente, mostramos suficientemente que é um dom de Deus e não dado a todos. Peter Vermigli, Predestination and Justification, é um livro, ele tem em inglês. Vamos ver se no futuro a gente traz esse livro em português. Bom, os cânones de Dort, o que eles vão dizer? Esta morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados de valor e dignidade infinitos. Abundantemente e suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Então, há suficiência quando considerada a morte de Cristo por si mesmo, ela é suficiente para o mundo inteiro. Muitos que têm sido chamados pelo Evangelho não se arrependem nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade. Isso não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por causa de sua própria culpa. Mas aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são libertos e são salvos dos pecados e perdição, recebem tal benefício apenas por causa da graça de Deus que lhes é dada em Cristo desde a eternidade. Deus não deve a ninguém tal graça. Então, os cânones de Dort também vão ensinar a mesma coisa. É abundante, suficiente para todos os homens, mas é eficaz somente naquele que crê, naquele que recebe. Se eu digo que Cristo conquistou realmente a graça e a fé por todos os homens, para todos os homens, então todos os homens deveriam ser salvos. Ou ele não conquistou? Ou ele conquistou só para ele e está esperando aí você conquistar também de alguma forma? Você se fazer merecedor dessa conquista? Essa é a grande pergunta. Os calvinistas não acreditam que o homem possa fazer nada para se tornar merecedor dessa conquista, senão que aqueles que Deus torna digno, ele também dá. Essa é a crença calvinista. Então aqui, resumindo, morre por todas as pessoas, sem exceção, suficientemente. Ou seja, há um valor suficiente. Em um mundo hipotético em que todas as pessoas crescem, todas as pessoas seriam salvas. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos, desde que creiam. Ora, isso aí me parece óbvio, né? Se quem não crê, Deus manda para o inferno, é porque ele não quer salvar aquele que não crê. A Escritura é clara, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem não crê permanece. Não é que Deus se ira com ele a partir daquele momento, não. Permanece debaixo da ira de Deus, quem não crê. Então a vontade de Deus sobre aquele que não crê não é de salvar, é de mandar para o inferno. Porque Deus não utiliza da sua justiça de forma em que contraria ele mesmo, ou seja, ele gosta de sua própria justiça. Então eu não posso dizer que Deus quer condenar e quer salvar ao mesmo tempo. Então Deus quer salvar a todos, sim, desde que todos creiam. Como todos não creem, Deus só quer salvar aqueles que creram. Não quer salvar a todos, no caso. Então aqui vão entrar dois conceitos que pode ser um pouquinho complicado, mas não é. Eu vou tentar ser bem claro, mas se aprofundar mais um pouco, pode complicar também mais um pouco. Mas tudo bem, vamos lá. Deus quer a salvação de todos os homens por uma vontade de preceito.
ou de signo, chamada de signo. E Deus quer a salvação somente dos eleitos por uma vontade de decreto. Veja, eu estou aqui apresentando como que os calvinistas creem. A vontade de preceito, a vontade de signo, como é chamado, ou de sinal, ela é uma vontade legal, de permissão ou proibição. Então, quando você tem um decálogo, por exemplo, você tem um decálogo, é a lei de Deus, é um preceito divino, que Deus ordena a todos os homens. Então, é uma vontade de Deus que os homens se comportem daquela forma. Mas ela não faz parte daquilo que de fato vai acontecer. Então, veja, por exemplo, quando Deus chega para Caim, ele diz assim, olha, é do seu dever que você se controle. Você não deve fazer assim, deve fazer assado. Cabe a você. Veja, ali é um preceito. Ele está informando, Deus está informando. Deus não está dizendo para Caim o que ele vai permitir e o que ele não vai permitir no tempo. Deus está informando para Caim o que ele deve fazer. Então, essa informação é uma vontade de preceito. Quando Deus... Esse exemplo que eu vou dar agora foi o exemplo usado pelo criador dessa distinção aí, que é Pedro Lombardo. Quando Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac, ele disse, eu quero Isaac, sacrifício. Abraão obedece aquele preceito divino e ele vai. Sobe o morro, chegou lá em cima, o que acontece? Deus muda de ideia, por acaso? Tipo, não quero mais não, é isso? Não, na verdade, é que aquele preceito, Deus nunca quis realmente que aquilo acontecesse. O preceito foi para testar a fé de Abraão. Mas eu não posso também dizer que Deus mentiu. Então era de uma vontade de preceito, era apenas um preceito. Deus apenas informou a Abraão o dever de Abraão. E aí Abraão cumpriu aquele dever até a hora que disse, não, Deus, tá bom, agora eu sei. Né? E recompensa ele com a fé. Né? Ou seja, tudo, claro, antropomórfico, ou seja, Deus se comporta como um de nós, a fim de que nós possamos entendê-lo. Então a vontade de preceito é uma vontade em Deus que pode ser frustrada. Porque é comum vermos que Deus permite frequentemente que os homens desobedeçam sua lei. Então a lei é o preceito. A lei pode ser uma proibição e pode ser uma permissão. Ou pode ser uma indicação, né, um dever, você deve fazer. Ou, por exemplo, no caso da bebida alcoólica, você é permitido que se faça, mas você não deve fazer, não é preciso fazer. Você só faz se você quiser. Então, existe a permissão e existe aquilo que você deve fazer, ou seja, uma ordem positiva. Não matarás, não adulterarás. É positivo. Né? E a vontade de beneplácito ou de decreto é a vontade absoluta de Deus. É aquilo que Deus quer e vai acontecer. E que ninguém pode dizer o contrário. Então, olha, então há uma diferença aí. A vontade de preceito ela pode ser frustrada, porque ela apenas informa. E a vontade de decreto é aquilo que está de acordo com o governo. Deus diz que vai e vai acontecer. A vontade de signo, ou a vontade legal de Deus, a de preceito, ela é relativa às leis, então é Deus como juiz. Quando desobedece a lei, o que acontece? Deus vai lá e bate da forma correta. E quando obedece, Deus premia aquela pessoa. Então, Francis Turrentin, o maior dos escolásticos, ele vai dizer o seguinte. Francis Turrentin, ele é calvinista, tá, gente? Só lembrando aí. No fato de se dizer que Deus quer a salvação de todos pela vontade de sinal, no caso de preceito, e a nega pela vontade de beneplácito, que é a de decreto, não há contradição. Então, o que nós ensinamos, nós calvinistas, é que Deus quer a vontade
Aliás, Deus quer a salvação de todos os homens por uma vontade de preceito ou vontade de sinal. Eu não vou entrar, a não ser que alguém pergunte, mas eu não vou entrar o porquê que o nome é esse, vontade de sinal. Porém, pela vontade dele de decreto, Deus quer a salvação somente dos eleitos. E assim, o grande problema aqui para nós é que, como a vontade de beneplácito, a vontade de decreto, ela é uma vontade absoluta, então ela é uma vontade que não pode ser frustrada. E aí é onde nós discordamos dos nossos amigos arminianos. Porque eles acreditam que essa vontade de salvar a todos os homens também é uma vontade de beneplácito. Os católicos romanos também acreditam nisso. Que é uma vontade de beneplácito, ou seja, uma vontade de decreto. Mas ele é um decreto que ele depende da ação humana. Ou seja, Deus quer salvar a todos. Ele decreta, mas esse decreto, ele só vai chegar ao seu fim naquelas pessoas que crerem. Por isso que eles chamam de eleição condicional. Ou seja, na condição da pessoa crer, e essa condição ela é atendida pela pessoa, e na pessoa, Deus não pode tornar certa aquela decisão, porque eles acham que isso retira a liberdade da pessoa, né? Porque a condição ela pode existir. Qual é a condição do homem para ser salvo? É ter fé. Essa condição no homem. Agora nós acreditamos que essa condição ela é suprida por Deus. Deus dá a fé, dá o querer. Né? Como nós vimos ontem no próprio Concílio de Origens que diz isso daí. Deus dá o querer para o homem. E ele quer, e aí ele é salvo. Então Deus dá a fé para esse homem. A diferença entre nós e os arminianos é que os arminianos não creem, os arminianos creem que Deus dá a fé quando o homem quer aceitar ter fé. É até paradoxal isso daí. Porque se ele já quer, então é porque ele já tem fé antes. Então isso não faz o mínimo sentido. Vamos chegar mais à frente aí. Então nós calvinistas clássicos cremos que Deus quer salvar a todos os homens sem exceção, somente preceitualmente. Cremos que Cristo sofre por todos os homens e morre por todos os homens suficientemente, mas não eficazmente. Cristo morre e sofre eficazmente somente pelos eleitos. Aqui é um pai da igreja que se aproximou bastante do nosso conceito, do conceito calvinista atual. Os pais da igreja anteriores, os primeiros pais da igreja, eles tinham uma noção muito confusa sobre a expiação limitada. Limitada não, sobre expiação em geral. Então não adianta você procurar nenhuma teoria da expiação atual, de nenhuma tradição cristã, que está desenvolvida nos pais da igreja. Nenhuma. Então não adianta cobrar para nós, calvinistas, uma definição exaustiva da nossa teoria da expiação lá nos pais da igreja. Porém, há ali pontos do qual nós podemos extrair essa doutrina. Ou seja, às vezes não está claro, mas nós podemos deduzir de algumas crenças dos pais da igreja. E aqui o João Crisóstomo, ele é contemporâneo de Agostinho, ele diz o seguinte, ó, isto é, porque eu quis de fato. É este, diria, seu desejo. Sempre eudokia. Eudokia é vontade em grego, tá, gente? Eudokia. Aqui tem o eudokia e o eurastia, tá? Os dois são vontades. A eudokia é a vontade de decreto, a eurastia é a vontade de preceito. Essa criação, ela não é da cabeça da gente, não, está na Bíblia. E é por isso que esse texto é um pouco confuso. Vamos lá. Sempre eudokia, a vontade principal e precedente. Ele está falando de uma vontade antecedente, né? Algo que foi desenvolvido depois, de uma forma bem estranha, por João Damasceno, que é aquele último pai da igreja lá do século VIII, que eu falei antes aqui. Aqui, ó, precedente.
De fato, existe outra espécie de vontade. Por exemplo, a primeira é que não pereçam os pecadores. A segunda é que pereçam os que se tornaram malvados. Não os castiga a necessidade, mas a vontade. Pode-se verificar isso no dito de Paulo: quisera que todos os homens fossem como sou. E ainda, desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos. Denomina Eudoquia, portanto, a vontade primordial, a intensa unida ao desejo, a pertinácia. Não recusarei empregar o termo mais comum, a fim de que o assunto se torne claro para os mais simples. Assim também nós explicamos. Explicamos? Explicamos a intensidade da vontade. Em nossa opinião, significa Deus assaz, muito anseia a nossa salvação. Aqui, apesar de ele usar esse termo aqui, eudoquia, que é o termo para a vontade de decreto, veja que ele é o primeiro que está falando disso, tá, gente? Então, ele é um desbravador. As coisas ainda estão sendo desenvolvidas ainda. Quando ele cita os exemplos do que ele acha que significa eudoquia, o que ele fala? Preceito. Isso aqui é um preceito para Paulo. Ó. Quisera que todos os homens fossem como eu. Ele está dizendo, você deve todos serem como eu. Eu ordeno, tem um decreto aqui, não. Tanto esse versículo como esse versículo aqui, são versículos que tratam de preceito. Então, essa vontade salvífica universal, ou precedente, ela era uma vontade de preceito para João Crisóstomo. Enquanto o conceito de vontade antecedente e consequente, ou seja, de vontade salvífica universal, dos arminianos e dos católicos romanos, é baseado em um pai da igreja do século VIII. Estamos aqui no século V, século IV, século V, com um pai da igreja que já trabalha o conceito do modo como os calvinistas entendem. Então, você vai falar de antiguidade, estamos bem à frente. Agora eu vou passar aqui para outra. Então, eu separei, né, a forma como nós cremos, que é um pouquinho complicada, só um pouquinho, com a forma como é que faz para colocar na tela inteira aqui? F alguma coisa, né? Aí pronto. E agora falar como era a crença dos pais da igreja e o porquê que nós cremos assim, dessa forma. Veja, eu não estou a tratar de todas as teorias de expiação que os pais da igreja creram. Eles creem em muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Mas assim como o tema da eleição incondicional, da depravação, não foi tratado de forma exaustiva, mas somente depois, primeiro, para você saber o valor da expiação de Cristo, você primeiro precisa saber quem é Cristo. E quando foi que ficou definido as naturezas de Cristo, por exemplo? No século 6, 7, não foi? No Sexto Concílio. Então demorou. Não tinha como um pai da igreja ter uma noção exata. Então antes de Ário, pais da igreja diziam que Jesus era Deus, mas eles não sabiam exatamente o que isso significava. Como é que Jesus... É feita essa pergunta para Justino. Como é que Jesus é Deus e o Pai é Deus, mas eles são duas pessoas? E Deus só é um. Eu fiz essa pergunta. Ele tentou responder, mas a resposta dele não foi tão satisfatória. Por quê? Porque é difícil realmente. A igreja teve que se reunir para decidir isso daí. Então a teoria da expiação também não era para ser tão bem desenvolvida, justamente porque não se tinha muita noção exatamente do que era Jesus Cristo.
Então, repetindo o que foi falado no primeiro dia, uma doutrina pode ser considerada patrística se estiver claramente anunciada pelos pais da igreja, sejam todos ou em parte deles, ou se puder ser deduzida da doutrina geral dos mesmos. Ou seja, você pode deduzir de uma afirmação dos pais uma determinada doutrina. Então vamos começar aqui pelo credo apostólico. Por que eu começo pelo credo apostólico? Porque é um documento universal. Todas as igrejas cristãs adotam o credo apostólico. Então ele é de todos os documentos, sem dúvida, ele é o que mais tem autoridade. Mais até do que os concílios que vieram depois. Então, segundo a tradição, o Credo dos Apóstolos é um documento de origem apostólica, apesar de que, de fato, hoje se sabe que ele não foi escrito pelos apóstolos mesmo, né? Mas, segundo os historiadores, ele surgiu no século II como resposta ao gnosticismo. De uma forma ou de outra, ele é usado por todas as igrejas históricas. O Credo Apostólico, assim como os 10 Mandamentos e a oração dominical, foi anexado pela Assembleia de Westminster ao Catecismo, não como se houvesse sido composto pelos apóstolos, ou porque deva ser considerada escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã, por estar de acordo com a palavra de Deus e por ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas de Cristo. Então, a importância desse credo aqui é inestimável para a igreja cristã. E qual é o ponto aqui que eu quero chegar? Primeiro, a definição da palavra mundo. Porque sempre que nós falamos de uma expiação limitada, nós também trabalhamos a questão, Cristo morreu pelo mundo. Mas o que significa mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é assim? Então, há esse debate, mas o que significa mundo? Então, alguns pais da igreja, como Agostinho, por exemplo, ele dizia que mundo não significava todas as pessoas sem exceção, mas significava a igreja que está no mundo. Como foi que ele desenvolveu esse raciocínio? Ele pega lá em 1 João, e a Escritura diz que Cristo foi o propiciador do mundo inteiro, e na mesma carta, João diz, o mundo jaz no poder do iníquo. Opa! Então quer dizer que a igreja também está no poder do iníquo? Porque se mundo sempre significa todas as pessoas sem exceção, então quando eu digo que o mundo jaz no poder do maligno, eu estou dizendo que a igreja de Cristo está no poder do maligno. Então o que Agostinho deduziu? Que existem dois mundos. O mundo dos eleitos, o mundo dos crentes, o mundo da igreja e o mundo dos filhos do diabo, que militam contra a igreja. Então existe uma batalha entre esses dois mundos. Foi isso que Agostinho deduziu. E em termos de confissões, em termos de documentos históricos e de pais da igreja, a grande questão é, quando o pai da igreja usou a palavra mundo, ele usou significando o quê? Porque é comum que os adversários usem textos assim, que o pai da igreja diz, olha, Cristo morreu pelo mundo inteiro. Mas ele usa a noção de mundo que ele acha que a Bíblia ensina também. E não é assim. Eles partem de outro pressuposto. Então, eu não sei se precisa ler tudo, mas aqui, vou ler a partir do 7 aqui para não precisar ler tudo. Até mesmo porque esse credo é bem conhecido, né? Ainda mais para quem já foi católico, que está sempre recitando. Diz o seguinte, ó, de onde há de vir julgar vivos e mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Opa! Agora chegamos naquele ponto lá de palavras unívocas e equívocas, né? Ou seja, palavras que elas são escritas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Quando fala aqui na Santa Igreja Católica, está dizendo a Igreja Católica que a gente conhece aqui? Igreja? Não, não é, né? O que significa católica? Só que quando o católico lê, ele acha que é, sabe?
Esse católico aqui significa a Igreja Católica Romana. É a mesma coisa dos que falam sobre a questão da predestinação. Eles veem a palavra predestinação aqui num documento do pai da igreja, no concílio, aí eles acham que é a mesma predestinação que o calvinista ensinou. A mesmíssima. É amadorismo, na verdade. Mas católica significa o quê? Mundial. Universal. É a igreja do mundo todo. Olha aqui, ó, no item 9, a palavra católica vem do latim católica, que quer dizer mundial, universal. Será que a palavra católico, ou mundial, ou universal, é usada no sentido de todos os homens do mundo, sem exceção? Ou trata de todos os homens da igreja que está no mundo todo, em todas as partes do mundo? Ora, então nós temos o documento mais universal da igreja, o documento que talvez seja o mais antigo, trazendo o sentido de universal e mundial, não de todos os homens sem exceção, mas de homens que estão em todas as partes do mundo. Ou seja, do grupo de eleitos. Na versão luterana, por exemplo, do Credo Apostólico, a palavra católica é substituída pela palavra cristã. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja cristã e na comunhão dos santos. Ou seja, bate com o que Agostinho ensinou. Que há o mundo dos eleitos e o mundo dos reprovados. Por quê? Há reprovados em todas as partes do mundo e há eleitos em todas as partes do mundo. Então isso seria mundo. Assim como lá em Atos diz que tinham pessoas de todas, do mundo inteiro. Lá no Pentecoste não tinha pessoas do mundo inteiro. É óbvio que não tinha ninguém do Japão lá. Do Brasil, então, não é? Mas tinha lá, está dizendo do mundo por quê? Mundo é pessoas de todas as partes do mundo. Então, uma doutrina pode ser considerada patrística, isso daqui a gente acabou de ler, mas eu quero repetir isso aqui, ó. Se puder ser deduzida da doutrina geral dos mesmos. Agora vamos pegar uma doutrina patrística, fortemente patrística, claramente anunciada pelos pais da igreja, que atualmente só os calvinistas mantêm essa doutrina, e que dela nós podemos deduzir a expiação limitada. Os pais da igreja também foram unânimes que somente os que creem e foram batizados seriam salvos. Como pensar em uma vontade salvífica de todos os homens sem exceção, se eles tinham ciência de que a igreja não estava no mundo inteiro? Ou seja, todo pai da igreja ele tinha a ciência de que a igreja não estava em todas as partes, nem em todos os países do mundo. Que haviam vários e vários homens que nunca tinham ouvido o evangelho. Ainda assim, eles acreditavam que aquele que nunca ouviu o evangelho e não foi batizado, veja, podia até ouvir o evangelho, mas ele não foi batizado, era inferno para ele. Isso era a crença unânime dos pais da igreja. Então, como é que eles pensavam assim? Ah, Cristo morreu para que todos os homens fossem salvos. Mas Cristo não se revelou para esses homens, ele tem só aqueles da igreja aqui que vão conhecer. Olha só o dilema. E aí esse aqui é importante por quê? Santo Agostinho foi inquirido sobre isso, né? A respeito de que se aqueles que nunca ouviram sobre Jesus Cristo, como é que eles seriam culpados se eles nunca ouviram? E se eles iriam para o inferno por causa disso? Santo Agostinho diz o seguinte: agora eles são indesculpáveis por seus pecados. Isso pode induzir os homens a perguntar se aqueles a quem Cristo não veio, nem falou, podem ter alguma desculpa para seus pecados. A esta pergunta, de acordo com o meu entendimento, eu respondo que eles não podem ser indesculpáveis por todo o pecado que cometeram, mas por este pecado que eles não creram em Cristo, para quem Cristo não veio e para quem ele não falou. Mas não estão nesse número os quais ele falou a seus discípulos e por seus discípulos, e que também agora faz, pois ele veio aos gentios por sua igreja. Resta nos perguntar se eles podem ter essa desculpa que foram impedidos pela morte antes de Cristo vir em sua igreja, aos gentios e antes de ouvirem seu evangelho. Eu respondo que, sem dúvida, eles podem,
mas eles não podem, portanto, escapar da condenação. Porque todo aquele que pecou sem a lei também perecerá sem lei. Aqui é um tratado sobre o Evangelho de João, em que Agostinho responde claramente que todos aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão condenados pelos seus próprios pecados. Acabou. Não é porque eles não ouviram da mensagem de Cristo que eles estão agora salvos de alguma forma. Não existe salvação para essas pessoas. Ora, mas se os pais da igreja, eles tinham essa noção de que aqueles que nunca ouviram o Evangelho não poderiam ser salvos de forma nenhuma, como é que eles poderiam pensar numa vontade salvífica universal em termos de decreto? Em termos de decreto, eles poderiam pensar em termos de preceito. Realmente Deus ordena que nós preguemos a todos os homens. É dever de todo homem que todo homem creia. Mas em termos de decreto, como é que eles pensaram? Mas por que Deus não enviou, então, a igreja já até o mundo inteiro, já que ele quer salvar todo mundo? E essa pergunta também é respondida por Agostinho. Quando pergunta, por que Deus não enviou a igreja já em todo mundo, já então, será que ele quer salvar todo mundo? A resposta é clara, porque ele não quer salvar todo mundo. Todo mundo sem exceção. Ou seja, existem pessoas que, por uma vontade de decreto, Deus não quis salvar. E aqui, para confirmar, que os pais da igreja eram unânimes na questão de que aqueles que não criam e não eram batizados não seriam salvos, em 140 depois de Cristo, Hermas, chamado pastor de Hermas, cita Jesus em João 3, versículo 5, comentando o versículo de João 3, versículo 5, diz: era-lhes necessário que surgissem através da igreja, através da água, para que pudessem receber a vida, porque de outro modo não poderiam entrar no reino de Deus. Ou seja, só existe um modo de entrar no reino de Deus, através da igreja. É sendo batizado. Santo Ambrósio, 387 depois de Cristo. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Ninguém está isento, nem a criança, nem aquele que está impedido por alguma necessidade. Vendo aquela conversa que a gente estava tendo ontem, né? Aqui, para Santo Ambrósio, século IV, a criança que não era batizada ia para onde? Inferno. Essa era a crença dos pais da igreja. Então seria muito fácil, se Cristo quisesse realmente, se a crença deles era que Deus queria salvar todos os homens, era fácil pelo menos dizer que a criança seria salva, né? Pelo menos elas, né? Mas não, eles eram duros nisso. Somente a igreja salva. Somente a igreja salva. Não ouviu? Perdeu. Essa era a crença dos pais da igreja. Justino Marte escreve: eles são por nós conduzidos a um lugar onde há água, e lá renascem no mesmo tipo de regeneração na qual nós mesmos renascemos. Eu vou só abrir um parênteses aqui, nada a ver com expiação ilimitada. Mas por que eles tinham que ir para um lugar onde tinha água se o batismo fosse só molhando a cabeça? Tinham que ir para um rio. É isso que ele está dizendo. Tinha que mergulhar o indivíduo lá. Entendeu? O batismo não era por imersão. Claro, existe batismo por aspersão também nos pais da igreja, tá? Existem as duas formas nos pais da igreja. Em nome de Deus, no qual nós mesmos renascemos, em nome de Deus, eles recebem o lavacro da água. Pois Cristo disse: a não ser que renasças, não entrarás no reino dos céus. A razão pela qual o fazemos, nós aprendemos dos apóstolos. Ou seja, tinha que crer e ser batizado. Em seu diálogo com o judeu Trifão, também, Justino Marte escreve: apressados em aprender de que forma o perdão de pecados é uma esperança da herança, possa ser vossa. Não há outro caminho que não este: reconhecer Cristo, ser lavado no banho anunciado por Isaías, o batismo. Ou seja, não existe outra forma. Aí você pergunta: mas Deus quer salvar todos os homens por um decreto. Onde é que estava, então,
A não ser que a gente creia igual os mormons, né? Que Cristo apareceu lá nos Estados Unidos, pregou para os índios de lá, né? Aí a gente cria um outro aqui também que veio pregar aqui no Brasil, outro veio pregar lá no Japão. A gente sabe que a igreja, eles sabiam que a igreja não estava no mundo inteiro, não estava na Austrália. Tinha alguns países aqui que já existiam nessa época, assim, já tinham conhecimento. Por exemplo, nessa época não se tinha conhecimento que existia as Américas, né? Mas países como a China, países como a Índia, já eram conhecidas nessa época aqui. Alexandre o Grande chegou até a Índia, né? Então já era conhecido. E eles tinham essa consciência de que aquelas pessoas iriam se perder, mesmo que elas nunca tivessem ouvido da mensagem do Evangelho. Tertuliano. Está de fato prescrito que ninguém pode obter a salvação sem o batismo. Especialmente considerando-se a declaração do Senhor que diz: a não ser que um homem nasça da água, ele não terá vida. Tertuliano acrescenta: um tratado sobre o nosso sacramento de água, pelo qual são lavados os pecados da nossa cegueira anterior. Nem podemos ser salvos de outra maneira, que não conservando-nos permanentemente na água. Mas só você chegar em qualquer outra tradição cristã hoje, todas elas vão dizer que existe algum outro modo de ser salvo se a pessoa não ouviu o Evangelho. Não ouviu o Evangelho, mas ela não acha justo que essa pessoa se perca. Mas essa não era a crença dos pais da igreja. Os únicos que permanecem nessa crença hoje somos nós reformados. E aqui, alguns outros pontos, algumas declarações, porque as declarações sobre expiação dos pais da igreja, elas são muito raras. São bem pouquinhas as declarações. E eu vim trazer aqui algumas declarações dos pais da igreja, do qual nós podemos deduzir a expiação limitada. Essa daqui eu já citei ontem, a respeito da vontade eficaz, né? A edição Clemente de Roma. Aquele lá que eu falei para vocês que conheceu Pedro, Paulo. Diz o seguinte: nessa esperança, nossas almas se juntam àquele que é fiel nas promessas, justo nos julgamentos. Aquele que ordena não mentir, não mentirá. Nada é impossível para Deus, exceto mentir. Reacenda-se, portanto, em nós a fé nele, e reflitamos que todas as coisas estão próximas dele. Com uma palavra sua de majestade, ele constituiu todas as coisas, e com uma palavra ele pode destruí-las. Quem lhe perguntará: que fizeste? Ou quem resistirá ao poder de sua força? Ele fará tudo o que quiser e como quiser, e nada passará daquilo que lhe foi decretado. Esse ponto aqui eu destaquei por quê? Porque se nada passa daquilo do que foi decretado, então não pode ter havido nenhum tipo de decreto divino de Deus de salvar todos os homens. Porque senão todos seriam salvos. Outro ponto é que ele diz que, ele faz uma pergunta retórica, né? Quem resistirá ao poder de sua força? Ou seja, o que ele está dizendo, Deus é onipotente. Deus tem o poder de fazer o que ele quiser. Se ele quisesse salvar o mundo inteiro, ele teria salvo. Então tem que se fazer essa pergunta aí. Se Deus é onipotente, né, por que ele não salvou todos, então, já que ele quer isso? É sinal que ele só queria de alguma forma, de algum modo, mas não absolutamente. Então, no meu ver, esse texto aqui, ele se deduz dele a doutrina da expiação limitada. Mas, Clemente de Roma continua. O amor nos une a Deus. O amor cobre multidão de pecados. O amor tudo sofre, tudo suporta. No amor não há nada de banal nem de soberbo. O amor não divide. O amor não provoca revolta. O amor realiza tudo na concórdia. No amor tornam-se perfeitos eleitos de Deus. Sem o amor, nada é agradável a Deus. É no amor que o Senhor nos atraiu a si. É por causa do seu amor para conosco que Jesus Cristo, nosso Senhor,
conforme a vontade de Deus, deu o seu sangue por nós, sua carne pela nossa carne e sua vida por nossa vida. Caríssimos, vede como o amor é coisa elevada e maravilhosa, e que sua perfeição está além de qualquer comentário. Quem é capaz de se encontrar nele, senão aqueles que Deus tornou dignos? Ou seja, Deus torna dignos aqueles que se encontram. Veja bem, não é aquele que se encontra em Deus, Deus torna digno, não. Deus tornou digno aqueles que se encontrariam nele. Aqueles que se encontraram nele depois. Aí aqui, você pode pensar o seguinte, que é a objeção que a gente recebe dos adversários, né? Eles vão dizer o seguinte. E quando Clemente fala que por causa do seu amor para conosco, conforme a vontade, deu o seu sangue por nós, sua carne pela nossa carne, eles dizem o seguinte, não. Ele está falando realmente, porque Cristo morreu por nós. Mas não está dizendo só por nós aqui. Né? Falta a cláusula ali do somente. Né? Então eles pensam assim, é nossa carne porque Cristo morreu também por nós. Só que quando a gente vai ver a continuação, né? O que Clemente vai dizer rapidamente aqui, só para... Desculpa aqui, pronto. O que Clemente vai dizer? Ele vai citar agora exemplos, né? Para ilustrar a morte de Cristo. É o que ele vai fazer. Então ele vai dizer o seguinte, ó, para citar também exemplos dos pagãos. Muitos reis e chefes, em tempos de peste, admoestados por oráculo, se ofereceram à morte para salvar, com o seu próprio sangue, seus concidadãos. O rei, eles tomam um exemplo aqui dos reis pagãos. Esses reis pagãos, eles morriam por todas as ações da terra? Ou só pelo povo deles mesmo? É o que está escrito aqui, ó, concidadãos. Aí ele fala aqui, ó, muitos abandonaram suas próprias cidades no intuito de pôr fim a uma revolta. Aí ele coloca aqui, ó, sabemos que entre nós muitos se entregaram às cadeias, a fim de libertar outros. Não poucos se entregaram como escravos e com o preço da venda deram alimentos a outros. Isso que é pesado, né? Tinha cristão que se entregava como escravo, ou seja, era vendido como escravo voluntariamente, para que com aquele dinheiro pudesse alimentar outros cristãos que estavam passando fome. Muitas mulheres, fortificadas pela graça de Deus, realizaram numerosas ações viris. Não, mas a igreja cristã é machista. Clemente, que lá no primeiro século, a bem-aventurada Judite, no cerco de sua cidade, pediu aos anciãos permissão para sair e se dirigia ao acampamento dos estrangeiros. Ela, portanto, enfrentou o perigo. Saiu da cidade por amor à pátria e ao povo que estava cercado. Ela saiu por amor a todos? Todas as pessoas sem exceção, não. A pátria, a nacionalidade dela. Qual é a nossa pátria? A Escritura fala, não fala que somos concidadãos dos santos, cidadão do céu, não é? Então Cristo morre pelo cidadão do céu. É a nossa pátria. E o Senhor entregou Holofernes nas mãos de uma mulher. Continua ainda. Nem foi perigo menor que se expôs Esté. Isso aqui é a carta de Clemente, tá, gente? Perfeita na fé, para salvar as 12 tribos de Israel que estavam a ponto de perecer. Foi para salvar o mundo inteiro? Só tinha a nação de Israel lá, presa lá na Babilônia. Só a nação de Israel que estava lá? Não era, mas Esté, ela foi lá e ela falou pelas 12 tribos de Israel. Ela se ofereceu, foi pelas 12 tribos de Israel. Veja que em todos os exemplos citados por São Clemente, todas essas pessoas, elas falam pelo seu povo, pelos seus cidadãos. E aí vai dizer o quê? Que estava a ponto de perecer. No jejum e na humilhação, ela implorou ao Senhor, que tudo vê, o Deus dos séculos,
E ele, vendo a humildade dessa alma, libertou o povo em favor do qual ela havia enfrentado o perigo. Isso aqui são ilustrações do que seria a obra de Cristo em outros homens, né? Inclusive entre os pagãos. Depois ele cita os exemplos da Escritura e até mesmo dos livros apócrifos, né? No caso da Judite. A carta de Barnabé. Eu gosto dessas duas aí, né? Que Barnabé é citado na Bíblia, Clemente também, né? Diz o seguinte: o Senhor julgará o mundo com imparcialidade. Cada um receberá segundo o que fez. Se for bom, sua justiça o precederá. Se for mal, diante dele, o salário do mal. Olha só, veja só. Aqui, mundo parece ser empregado o quê? No sentido de todas as pessoas, sem exceção, né? Ora, se ele está dizendo aqui, fala do bom e do mal, e fala do julgamento, então nós vemos aqui a palavra mundo sendo empregada no sentido de todos, sem exceção. Aí ele continua. O Senhor suportou entregar sua própria carne à destruição, para que fôssemos purificados pelo perdão dos pecados, isto é, pela aspersão feita com seu sangue. A respeito dele, a Escritura diz o seguinte sobre Israel e sobre nós: ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, maltratado por causa de nossos pecados, e nós fomos curados por sua chaga. Foi conduzido como ovelha ao matadouro, e como cordeiro ficou mudo diante do tosqueador. Aqui é aquela mesma objeção lá. É nossas, mas não é só nossas. A mesma objeção que os adversários fazem. Ah, entregou a sua carne por nós. Não, mas não foi só por nós. E aqui é que está a questão. Vamos lá. Ainda o seguinte, meus irmãos, continua Barnabé. Se o Senhor suportou sofrer por nós, olha só. O Senhor suportou sofrer por nós, embora fosse Senhor do mundo inteiro. Opa! Como assim? Porque esse embora aqui, ó, uma conjunção adversativa, né? Uma conjunção adversativa. O que ele está dizendo? Existem nós, porém também existe o mundo inteiro. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele fala por nós, ele está falando por um grupo específico mesmo. Sofrer por nós, embora fosse Senhor do mundo inteiro, a quem Deus disse desde a criação do mundo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como pode ele suportar sofrer pela mão dos homens? Aprendei, os profetas que tinham a graça dele profetizaram a seu respeito. E ele, a fim de destruir a morte e mostrar a ressurreição dos mortos, teve que encarnar e sofrer, a fim de cumprir a promessa feita aos pais e preparar para si um povo novo. Ou seja, qual é o objetivo da morte de Cristo? Salvar o mundo inteiro? Não, preparar para si um povo novo. É o que Barnabé está falando. E demonstrar durante sua estrada na terra que era ele mesmo quem julgaria, depois de ter realizado a ressurreição. Isso aqui não é um tratado, até mesmo porque nessa época nem existia teologia sistemática. Né? Não existiam proposições assim, explicando. Não, tratado sobre expiação. Não, isso aqui é Barnabé fazendo uma admoestação pastoral através da crença que ele tinha a respeito do que era a obra de Cristo. Aí ele escreve isso daqui. Aí nós podemos deduzir daqui, tranquilamente, que Cristo morre para construir um povo para si, que há uma diferença entre o mundo inteiro e nós. E que ele sempre fala, Cristo morre por nós, conosco, é sua carne pela nossa. Embora fosse Senhor do mundo inteiro. Por que ele não falou, não, morreu, ele era Senhor do mundo inteiro e suportou sofrer pelo mundo inteiro? Não, ele fala por nós, sempre. São Jerônimo, aquele mesmo lá que a gente estava falando antes, comentando Mateus 20, 28, sabe o que eu acho mais interessante? Que quando você sai das cartas e você pega os comentários bíblicos dos pais da igreja, é onde eles mais se aproximam
da nossa interpretação. Sempre você pega versículos bíblicos, eles são mais incisivos. Geralmente eles têm doutrinas um pouco mais diversas quando eles realmente vão trabalhar a coisa filosoficamente. Mateus 20, 28. Ele não nos diz que deu a vida por todos, mas por muitos, isto é, por todos os que crescem. Santo Ambrósio, essa aqui eu gosto. Diz o seguinte: se você é um incrédulo, Cristo não morreu por você. Simples. Esse aqui foi curto e grosso, né? Esse aqui podia ser um pouquinho mais gentil, né? Mandou essa aqui. Se você é incrédulo, Cristo não morreu por você. Pronto. São Próspero. Esse aqui ele é discípulo de Agostinho. Ele depois assumiu o lugar de Agostinho contra os pelagianos, semi-pelagianos. E ele debateu com o São Fausto de Reis, aquele que eu falei ontem. São Fausto de Reis não conheceu Agostinho. Ele conheceu o discípulo mais feroz dele, antes ele tivesse conhecido Agostinho, porque São Próspero era mais brabo ainda. Então ele diz o seguinte: nosso Salvador pode apropriadamente ser crucificado para a redenção de todo mundo. Tanto no que diz respeito ao que ele verdadeiramente invocou sobre si, a natureza do homem, como também com respeito à perdição comum ou geral no primeiro homem. E ainda pode ser dito que ele foi crucificado apenas por aqueles para quem sua morte estava destinada. Então veja, qual é o grande ponto aqui? Ó? Há um ângulo em que você pode dizer que Cristo foi crucificado por todos. E há um ângulo em que você vai dizer que Cristo só foi crucificado por aqueles para quem sua morte estava destinada. Então qual é a nossa crença? Por um ângulo, Cristo morre por todos os homens. Como? Suficientemente. Deus quer salvar todos os homens? Quer, preceitualmente. Então nós apenas organizamos esse pensamento a fim de retirar deles as contradições. E aqui, eu acho que dá para dar um intervalo, dá, pastor, agora? Dá um intervalo e aí eu vou para essa última parte aqui. Essa... Estão ouvindo aí, né? Aqui, agora foi. Essa crença de crer e ser batizado era uma crença dos pais da igreja. Nos primeiros pais, eles sempre creem assim. Na verdade, na igreja de Roma, ainda é assim de certa forma. Eles agora estão mais abertos. Até uns 2 séculos atrás, acreditavam nisso, né? Que só o batizado seria salvo. Por isso que tinha aquela coisa, a criança está morrendo, aí tinha que ir correndo atrás do padre, né? Para pegar o padre, para o padre lá batizar antes da criança morrer, porque se morresse, ia parar no limbo, né? Que era um local que era no inferno, mas que eles não participavam do sofrimento, mas estavam separados de Deus. Era o limbo, que também é algo que foi criado justamente porque eles achavam que era cruel demais colocar a criança no mesmo lugar que outras pessoas que estavam, que tinham pecado bastante, né? E aquelas pessoas que tinham pecado bem pouquinho, né? Tinham pecado pouquinho, né? Não era um cara tão mal, né? Ia para onde? Para o purgatório. Purgatório, até se limpar todinho lá no purgatório. E aí depois ser recebido no céu. Porque eles acreditam que sem santificação ninguém verá a Deus, e santo é aquele que não tem pecado nenhum para eles, né? Mas assim, dentre os reformados, depois a igreja ela foi avançando e acredita-se, dentro da teologia reformada, que aquele só precisa crer. Porém, aquele que crê e tem a oportunidade de ser salvo, aliás, a oportunidade de batizar, e ele não se batiza, então é provável que ele esteja perdido, ele seja um perdido. Ele creu apenas de boca. Provável que ele seja um perdido. Mas se for igual o ladrão da cruz lá, que creu, não teve a oportunidade de ser batizado, então, no mesmo dia, ele vai estar... E assim, hoje também, como eu vai falando, o tempo também muda. Na escritura, isso não era o costume de todos os pais da igreja, veja, todos os pais da igreja nem na escritura. Mas o mais comum era a pessoa crer e já ser batizada naquela hora.
Isso aí era o mais comum. Só que como nessa época era mais fácil porque eram judeus que eram convertidos, então os judeus às vezes sabiam mais de Bíblia do que tu, né? Tu só tinha que explicar para ele ali onde é que ele encontrava Jesus Cristo estava anunciando no Antigo Testamento. Era essa pregação dos tempos bíblicos, de Atos. Mas depois, quando os gentios começaram a se converter, e aí tinha pessoas de todo tipo, a igreja criou o catecismo e a classe de catecúmenos, né, que a ideia era catequizar essas pessoas até elas chegarem em um ponto em que elas poderiam ser batizadas. Além disso, a crença no batismo em geral, ela nunca foi assim unânime não, sabe? Tinha bispo da igreja que não era batizado, porque ele acreditava, como acreditava-se também que o batismo ele lavava o pecado, então o cara deixava para se batizar lá no final da vida, porque aí no último dia ele, não, agora eu vou morrer, ele chama o padre aí para me batizar aqui, para poder limpar o pecado naquele dia. Aí pronto, quando ele já estava perto de morrer, ele não pecava mais, ficava se segurando ali para não pecar mais, e aí ele ia embora, né, para o outro mundo, livre, imaculado de todo pecado. Então a igreja, com o tempo, ela foi corrigindo esses erros. O que nós estamos falando aqui da doutrina dos pais da igreja, mas não quer dizer que tudo que os pais da igreja ensinaram está certo, não. Os pais da igreja ensinaram muitas doutrinas estranhas. Então, há muitas coisas foi preciso que a igreja corrigisse. Mas isso não quer dizer também que eles estavam de todo errados. A igreja apenas precisou aparar ali as arestas para dizer, não, essa aqui é o correto. Tem um caso engraçado do século XI, de um judeu que ele mesmo se batizou. Aí levaram, ele morreu, né? Morreu. Aí levaram o caso para o Papa. Se tinha sido válido o batismo dele, né? Tinha sido válido o batismo dele. E aí deu aquela discussão, né? Não, mas porque se ele se auto-batizou, esse batismo foi inválido, porque quem tem que batizar ele é um sacerdote. Então ele não foi salvo, porque ele não foi batizado. E qual foi a decisão do Papa na época, né? Século XII? Ele disse o seguinte, ó, o batismo dele não foi válido. Mas ele teve tanta fé que Deus salvou ele. Então veja que os casos vão aparecendo e a própria igreja ela foi se... Não, será que realmente é salutar pensar que alguém que tem um batismo não válido, mas que acreditava de todo o coração, se perdeu? Né? E existem fatos e fatos. Tem várias confusões na Idade Média de presbíteros, padres que não eram batizados. Aí era eleito padre. Aí perguntava se o cara era padre mesmo de verdade, porque ele não tinha passado pelo rito. Então houve muitos debates a respeito desse tipo, né? Mas, enfim, do jeito que eu falei aqui que os pais da igreja acreditavam, nós não acreditamos mais hoje. Ainda dentro dessa pergunta, como que ele está em Efésios? A salvação está no Evangelho da salvação? Em primeira instância, sim. Em primeira instância, sim. É que nem, por exemplo, eu creio e depois eu vou viver uma vida devassa, então eu não creio, na verdade, né? Então não é só você dizer que acredita, que aí é fé de demônios. Então é crer, ser batizado, é justamente essa manifestação pública de que você acredita. A segunda pergunta é como Deus é soberano e ele sabe que muitos povos sabem do Velho Testamento pela fé, né? As tribos talvez não tiveram esse acesso, mas Israel teve. Uhum. Existe além disso que as nações, esses povos hoje, além disso que teve salvação fora do povo de Israel. Sim, que houve salvação fora de Israel, houve, com certeza. Agora, não do jeito que é no Novo Testamento. Então, por exemplo, há alguns casos esporádicos, como, por exemplo, a Raabe, né? Ruth. Vai ter alguns casos ali que a Escritura mostra que essas pessoas tiveram contato com o povo de Deus, né?
alguns casos assim mais extremos, mas muito antigos. Por exemplo, o caso de Jó. Você vai ter o caso de Melquisedeque, né, que conhecia o Deus de Israel, mas não era necessariamente assim da geração abraâmica. Já no Novo Testamento, a questão é, no Antigo Testamento não existia nenhuma ordem de evangelização para o mundo inteiro. Não tem ninguém lá dizendo assim, ó, pregue o evangelho a toda criatura, para que creiam. Então não era uma preocupação do israelita pregar o evangelho. E ainda hoje não é. O judeu não prega o evangelho. Você não vê o judeu com um programa de televisão, não vamos anunciar o judaísmo para todo mundo crendo no judaísmo. Não existe isso. Não existe peregrinação. Existe comunidade judaica. Uma família judaica se muda para um lugar, né? Aí às vezes o filho casa com uma mulher que é gentia, e aí ela se converte ao judaísmo. E é assim que os judeus vivem, é o povo. Né? Se confunde muito com a nação judaica, né? A nação judaica, nação política, com a própria religião judaica. O que não existia era isso. Povos, aquele que era de fora de Israel, que aceitasse o Deus de Israel e seguisse, ele era tão judeu quanto alguém que nasceu lá. A questão é que não existia uma evangelização, não existia a boa nova para esse povo. O que existe isso é no Novo Testamento. A Escritura diz o seguinte, que a luz que brilhou, né, que ilumina, vindo agora, ilumina todo mundo. Ou seja, é quando Cristo veio que a luz iluminou o mundo inteiro. Porque antes não iluminava o mundo inteiro. Iluminava somente o povo de Israel. Entre pais, concílios, confissões e escritura, qual a ordem era? Primeiro a escritura. A escritura. Isso é interessante porque é o seguinte. Vamos lá. Qual o principal argumento de quem acredita que a escritura ou está em pé de igualdade com a tradição ou está abaixo da tradição, vamos dizer assim? É que a escritura se forma da tradição. E isso é verdade. Os primeiros pais lá, em Abraão, antes de Moisés, todo mundo foi do boca a boca. Então foi feita uma tradição até chegar no ouvido de Moisés, e Moisés pegou e escreveu tudo aquilo que veio antes dele. Então a tradição precedeu. O Novo Testamento, como foi? Da mesma forma, primeiro os apóstolos começaram a pregar e ensinar, aí começava a contar as histórias de Jesus Cristo, e aí eles começaram a escrever num papel. Então, o argumento dos adversários é, se a tradição precede a Escritura, então a Escritura é menor do que a tradição, porque a autoridade dela deriva da tradição. Ou deriva da igreja. Deriva da igreja. A autoridade da Escritura deriva da igreja. Só que o que nós argumentamos? Que a Escritura tem a autoridade máxima justamente pela necessidade de existir uma Escritura. Porque a necessidade de existir a Escritura foi justamente para que nós tivéssemos um cano, ou seja, cano que é cano. Cano significa vara de medir. Quem criou essa palavra foi Orígenes. Vara de medir. Ou seja, é um padrão. Por quê? Porque existiam várias pessoas em outros lugares dizendo que tinham Bíblias. Então você tinha um Evangelho de Barnabé, Evangelho de Pedro, você tinha Apocalipse não sei das quantas, você tinha várias Evangelho de Tiago. Né? E aí existiam vários, começaram a aparecer livros e mais livros pseudopígrafos, né? Ou seja, o cara escrevia um livro e aí ele dava o nome de um apóstolo. Então tá aqui, ó, Evangelho de João, tá vendo? Tem um Evangelho de João aqui, ó, aparecia, só que ele mesmo tinha escrito. Então, para que a gente tivesse agora, não, peraí, se todo mundo, se aparecesse um monte de Bíblia por aí, vai ficar complicado. Nós precisamos ter um objeto que seja um padrão, que a gente possa medir se as doutrinas são verdadeiras ou não. Então é para isso que surge a Escritura. Então é óbvio que a tradição precede a Escritura. A questão é que depois a tradição agora passa a ser julgada pela Escritura.
Porque a Escritura é justamente para que a tradição não invente coisas novas. Então, esse é o motivo de existir a Escritura. É como, por exemplo, se eu disser, suponhamos que se eu disser, que só porque a igreja foi conduzida pela providência divina a juntar o cânon, ela agora tem mais autoridade, tem a autoridade, ou seja, a autoridade da Escritura deriva da igreja, que por isso agora a igreja é que decide o que o cânon diz. Então eu teria que dizer que aqueles homens que escreveram a nossa Constituição estão acima da Constituição. Não, eles escreveram a Constituição e estão abaixo da Constituição. E eles nem podem fazer também, nem dizer algo que a Constituição não diz. Todos eles vão ter que se balizar ali, pelo que a Constituição diz. Eu sei que no nosso país a Constituição não está valendo muita coisa não, mas eu estou falando assim, é como deveria ser, né? Como deveria ser. Se tem um Supremo lá, um Supremo Tribunal, é a mesma coisa. Aqueles indivíduos ali, eles existem para interpretar a Constituição e eles não podem dizer o que a Constituição não diz. Da mesma forma, é a igreja. Se por acaso a determinação de muitos dessa autoridade sobre o outro, nem o Papa teria autoridade sobre os cardeais, porque quem elege o Papa são os cardeais. Então, essa é a questão. Então, a Escritura, em primeiro lugar. Agora, o concílio, né? Os concílios, eles têm uma autoridade análoga à Escritura. Por quê? Porque aquele concílio que está de acordo com a Escritura, então ele é como se a Escritura fosse. Aquele que está de acordo, primeiro ele tem que ser julgado pela Escritura. Se ele está de acordo com a Escritura, então ele é como se fosse a própria Escritura. Assim também é qualquer homem. Qualquer homem. Os reformados acreditam que a pregação da palavra de Deus, o sacerdote está aqui na frente, ele prega a palavra de Deus, quando tudo que ele fala concorda com a Escritura, é como se o próprio Deus estivesse falando. É por isso que a Escritura ensina lá em Atos, que diz o seguinte, Atos 7, que aqueles homens resistiram ao Espírito Santo. Mas quem que eles resistiram, na verdade? Resistiram à pregação do Evangelho. Então, aquele que estava pregando, pregou a palavra de Deus corretamente. Então, aquele que resistiu à palavra de Deus pregada corretamente, resiste também ao Espírito Santo. Resistir ao Evangelho e ao pregador que é verdadeiro é resistir também a Deus. O texto nem fala de uma graça irresistível que foi resistida, né? É um preceito, né? O pregador anunciou e aquelas pessoas resistiram ao pregador, né? Que representava Deus naquele momento. Eles não resistiram o Espírito Santo em si. Até nisso daí o pessoal erra bastante. Então, consenso dos pais e nada é quase a mesma coisa. Eles podem estar errados. Os concílios, a autoridade ali, derivada da Escritura, do lado dela. Tá? E as nossas confissões. As confissões, elas podem ser mudadas. Mas elas são infalíveis enquanto existem. Elas são infalíveis enquanto existem. Se você quer questionar a confissão, você não questiona a confissão. Você tem o direito de não acreditar na confissão, mas você vai ter que ir pelas vias legais para poder mudar a confissão, e aí aquela que passou já foi. A que está agora vigente, ela é infalível a partir daquele momento. Ou seja, ela é infalível enquanto todos acreditam nela. Quando a igreja deixa de acreditar, porque a confissão é um documento da igreja. Ela não é um documento da pessoa em particular. A pessoa em particular, ela pode discordar da confissão. O que não pode discordar da confissão é a igreja. Então, se você está dentro da igreja, então você tem que decidir se você caminha com a igreja ou se você não caminha com ela. É simples. Então, a confissão infalível enquanto existe. Os concílios, esses já se eternizaram já pela história já. Não tem mais como, acabou já, é fim de papo. Aqueles dali não tem mais, pelo menos aqueles 6 primeiros, que são os cristológicos, não tem como mais mudar aquilo dali não. Aquilo dali se eternizou. Se tiver alguma confissão nossa que se eternize também igual a eles, que bom.
né? Deus vai mostrar através do tempo que aqueles homens interpretaram a Escritura de forma dogmática e infalível. Mais alguém? Se não, eu quero só... já está quase acabando. Você quer vir rapidinho? Porque é um ponto... Isso aqui é um ponto em que os adversários pegam muito nesse pé, né? Tá, Agostinho defendeu a eleição incondicional. Agostinho defendeu a depravação total. Mas Agostinho não defendeu a expiação limitada. É o que eles dizem. E nós, calvinistas, dizemos que sim. O maior dos pais da igreja, que foi Agostinho, defendeu sim a expiação limitada. Inclusive, teve um texto agora há pouco, né, que eu coloquei, de Agostinho. Só que a gente tem que ter assim, uma noção de que Agostinho teve várias fases na sua vida. Então, teve uma fase em que ele acreditou igual os semi-pelagianos. E depois, ao debater com os pelagianos, ele mudou de ideia. E aí é justamente onde está o nosso ponto. Agostinho muda de ideia. Então, esse livro aqui, ó, que eu coloquei a capa para vocês, Graça a Deus, foi publicado pela Paulus. É nesse livro aqui, ó, A Predestinação dos Santos. Esse livro, A Graça, volume 2, tem 4 livros de Santo Agostinho, 4 escritos. Né, que é esse daqui, A Correção e a Graça, a Liberdade, Dom da Perseverança e A Predestinação dos Santos. Que é esse livro aqui, ó. Esse daqui. Então, essa obra ela tem uma introdução feita por um padre. Lá se vê os padres de novo, né? Os padres com essa mania de concordar comigo. Feita por um padre, em que ele diz o seguinte. Aqui é a parte que eu destaquei. Diz o seguinte, ó, com isso, Agostinho ensina uma verdade, aliás, ensina uma vontade de Deus salvífica limitada. Deve-se ter por firme que Deus é absolutamente justo, mesmo se uma explicação desta justiça não é de fato possível, diz Agostinho. Depois de 421, ensinou que Deus destinou a salvação apenas àqueles que efetivamente alcançam a salvação. Aqui ele cita a obra De Fides. Os outros são predestinados ao eterno aniquilamento, que é o contra Juliano. Agostinho não mencionou jamais a doutrina segundo a qual Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Então aqui é o seguinte, depois de 421, já no final da vida de Agostinho, ele muda de ideia e nunca mais cita esse pensamento de que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ele passa a ser um particularista. Ou seja, existe um modo, de algum modo, Deus quer salvar todos os homens. Mas não é eficazmente. Deus não quer absolutamente, por uma vontade de decreto, salvar todos os homens. Esse é o pensamento de Agostinho a partir de 421. Por quê? Porque muita gente acredita que foi Teodoro de Beza, aluno de Calvino, que criou essa ideia da expiação limitada. Que é a vontade de Deus salvífica limitada. Ó. E nada mais falso. E aqui, ontem nós falamos do sínodo de Chies, sobre a dupla predestinação. E ele também traz uma questão, uma opinião a respeito da salvação universal, o sínodo de Chies. E o sínodo de Chies diz o seguinte: Deus onipotente quer que todos os homens, sem exceção, sejam salvos, embora nem todos sejam salvos. Que alguns sejam salvos é dom daquele que salva. Que alguns, ao contrário, se percam, é culpa daqueles que se perdem. O sínodo de Chies também afirmou que Cristo sofre por toda a humanidade. Só que nós não negamos isso. Apenas acrescentamos que
Deus quer salvar todos os homens? Sim, preceitualmente. Cristo sofre por toda a humanidade? Sim, suficientemente. Apenas acrescentamos isso. E é interessante, para vocês verem como o sínodo de Chies, ele não anula essa nossa proposta, que o sínodo de Valença, 2 anos depois, 3 anos depois, o sínodo de Valença vai dizer o quê? No cânon 4. O sínodo de Valença é aquele que fala da dupla predestinação, que eu falei ontem, que evoca para si a autoridade apostólica. Ele diz o seguinte, ó, igualmente no que diz respeito à redenção, mediante o sangue de Cristo, em vista do quê? Do grande erro surgido por esta questão, a ponto de alguns, como provam seus escritos, afirmarem que este sangue tenha sido derramado também em prol daqueles ímpios, que do início do mundo até a paixão do Senhor, morreram na sua impiedade e foram punidos com a condenação eterna. Ou seja, o sínodo, 3 anos depois, afirma que dizer que Cristo morreu por todos os homens, ou seja, pelos aqueles homens ímpios que morrem na impiedade, ele chama essa doutrina de grande erro. Ah, mas aí um sínodo está contradizendo o outro? Não. O que um sínodo está dizendo é que, por um ângulo, Deus quer salvar a todos. E o outro sínodo está dizendo, não, mas por outro ângulo, Deus quer salvar seus eleitos. É justamente isso que nós defendemos. E aqui termina a nossa parte de expiação limitada. Ainda bem que eu tirei um monte de coisa aqui, viu? Senão não dá tempo, não. E aí, meus irmãos, a parte que nós tínhamos combinado